Bunker News. Bunker News e as principais notícias do dia 20 de outubro de 2025. Uma das principais produtoras do país, Vacaria, organiza a primeira Festa Nacional da Maçã. No último ano, a safra foi aproximadamente de 280 mil toneladas da fruta na região. Evento ocorre no Centro de Atendimento ao Turista entre 22 e 26, junto do Festival de Balonismo e dentro das comemorações dos 175 anos do município. Bunker News. Um assalto cinematográfico ao Museu do Louvre no último domingo, dia 19, levou à suspensão da visitação e deixa os franceses em choque. Em uma ação de apenas 7 minutos, criminosos invadiram o museu por volta das 9h30 da manhã, horário local, e roubaram joias da monarquia francesa de valor inestimável, como divulgou o Ministério do Interior da França. O grupo seria formado por 3 ou 4 assaltantes e as peças fazem parte da coleção de Napoleão Bonaparte e das imperatrizes Maria Luísa e Eugênia, localizada na Galeria Apolo do século XVII. Informações iniciais são de que pelo menos um colar, um broche e uma tiara foram levados. O museu afirmou em nota que permanecerá fechado neste domingo por razões excepcionais. Todos no entorno se encontram isolados e peritos trabalham no interior do edifício. Uma das joias roubadas teria sido recuperada próximo ao local, ao museu. Bunker News. O movimento negro virou um território de contradições. De um lado, tudo é permitido em nome da luta, até ofender ou discriminar quem não se encaixa na narrativa. Do outro, qualquer discordância é tratada como racismo. Quando uma pessoa se decepciona com a cor do próprio filho, mas a sociedade silencia para não contrariar o discurso progressista, fica claro que o debate deixou de ser sobre igualdade, virou militância. Bunker News. Entenda por que sua família que assiste a Globo e defende esse governo é enganada com manipulação até nas novelas. No último capítulo da novela Vale Tudo, uma cena claramente pró-Lula exaltou a soberania nacional. O diálogo entre os personagens de Ivan e Bartolomeu parecia propaganda oficial, elogiando o país e repetindo o discurso do Planalto após as sanções de Donald Trump. Lembrando que em outubro, uma reportagem revelou que o governo Lula aumentou em 360% os gastos com anúncios em redes e mídias sociais. Bunker News. Enquanto o mundo finge normalidade, os chineses em zonas de confinamento estão literalmente sendo envenenados pelas próprias autoridades de saúde. Centenas de drones sobrevoam cidades pulverizando produtos químicos tóxicos dia e noite, e tudo isso em nome da saúde pública. O pretexto da vez é o combate ao vírus chikungunya. Segundo o governo, encher o ar de veneno é a melhor forma de impedir que mosquitos transmitam a doença. A realidade, pessoas relatando dificuldade para respirar, tosse constante e cheiro químico que não sai nem das paredes. Mas como sempre, a propaganda oficial garante que está tudo sob controle. A China se tornou o manual vivo do que acontece quando o Estado decide que sabe mais sobre o seu corpo do que você. O confinamento é chamado de segurança, o gás tóxico é chamado de prevenção e o silêncio forçado é chamado de paz social. O mais assustador é que essa lógica já começa a se repetir em outros lugares. O mesmo modelo que isola, rastreia e pulveriza em nome da ciência está sendo exportado como política sanitária global. Tudo por um bem maior, claro, o bem deles. No fim, o vírus não é o chikungunya, é o autoritarismo disfarçado de cuidado e o remédio, como sempre, mata mais do que a doença. Bunker News. O glamour acabou e a fatura chegou. Cada vez mais influenciadoras estão abandonando o trabalho dos sonhos nas redes para voltar ao regime CLT. A paulista Gabriela Gimenez, 28 anos, é uma delas. Passou quase um ano se dedicando exclusivamente à criação de conteúdo, mas decidiu retomar o emprego formal e transformar a internet em uma renda extra. A razão? Instabilidade, solidão e exaustão emocional. A vida de likes e publis parecia promissora, mas a realidade é que, na maioria dos meses, o dinheiro não vinha e o algoritmo não tem carteira assinada.
O fenômeno foi retratado em reportagem para a revista Marie Claire. Influenciadoras contam por que estão deixando as redes sociais e voltando para o trabalho normal. A matéria revela o colapso de uma ilusão coletiva, a ideia de que todos poderiam viver da própria imagem. Só que o mercado da influência, saturado e cruel, consome saúde mental, exige performance constante e trata a autenticidade como produto. Voltar ao trabalho formal não é retrocesso, é reencontrar limites, rotina e previsibilidade, 3 coisas que o capitalismo digital transformou em luxo. E talvez o maior aprendizado dessa geração seja justamente esse: a liberdade sem estrutura também aprisiona. Bunker News. A Polícia Federal identificou uma mensagem em que a filha do ministro Marco Bussi, do Supremo Tribunal de Justiça, é apontada como destinatária de um repasse de R$1.100.000. O conteúdo foi incluído em um relatório parcial entregue ao STF no âmbito da investigação sobre um suposto esquema de venda de decisões judiciais. Segundo a PF, a mensagem atribuída ao operador Carlos Chaves indica que o valor teria sido transferido para Catarina Bussi. Na conversa, ele afirma que a promessa de trabalho era outra e posso provar, sugerindo que os valores teriam sido entregues em troca de um acordo que não teria sido cumprido. Bunker News. O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., anuncia que 36 mil médicos da Seguridade Social recebiam prêmios da indústria farmacêutica com base nas vacinas que aplicavam. Bunker News. Hugo El Polo Carvajal, ex-chefe da inteligência chavista, confessou perante a Justiça dos Estados Unidos que o regime de Hugo Chávez e Nicolás Maduro financiou ilegalmente Petro, Lula, Kirchner e Evo Morales usando fundos da ditadura venezuelana. Agora a tendência é que o clima entre Trump e Lula azede um pouco mais. Bunker News. Durante sessão no Supremo Tribunal Federal, na última quarta-feira, o ministro Flávio Dino afirmou que a Bíblia não apresenta apenas modelos de famílias tradicionais. A declaração ocorreu durante o julgamento que discute a inclusão de conteúdos sobre ideologia de gênero e orientação sexual nas escolas públicas. Dino defendeu que as escrituras mostram diferentes formas de estrutura familiar. Bunker News. Ao se dirigir no último sábado, dia 18, a uma plateia formada por estudantes da rede de cursinhos populares que lotaram o ginásio Adib Moisés Dib em São Bernardo do Campo, durante um aulão de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o presidente Lula enviou uma mensagem que aliou a importância da educação e a fé de cada um para perseguir e trabalhar pela realização de seus sonhos. Previsto para ser divulgado em dezembro, o edital prevê apoio a até 500 cursinhos populares em todo o país em 2026, com investimento estimado em R$108 milhões. A CEPOP tem como objetivos principais fortalecer cursinhos pré-vestibulares populares e comunitários, elaborar orientações focadas no Enem e preparar os estudantes, sobretudo pessoas negras e indígenas, ampliando a possibilidade de acesso à educação superior. Este país nunca levou a sério a educação para o povo pobre, frisou Lula. Bunker News. A primeira-dama Rosângela da Silva anunciou que o Brasil enviará alimentos, remédios e itens de primeira necessidade à faixa de Gaza. O anúncio foi feito na última sexta-feira, durante o encerramento do Fórum Mundial de Alimentação, em Roma. Janja afirmou que o presidente Lula determinou o envio da ajuda diante da situação humanitária enfrentada por milhões de palestinos. Eles precisam mais do que solidariedade, precisam de ações de apoio, tanto material quanto político. Bunker News. Dica de leitura. A alegada superioridade moral da nova tolerância não se sustenta porque, se não há verdade absoluta, também não existe mal absoluto e o discernimento moral se desestrutura. A tolerância ocupa lugar de destaque na sociedade ocidental. Questioná-la é considerado indelicado, grosseiro, até. Em A Tolerância da Tolerância, porém, Carson explica que o conceito de tolerância mudou
e que essa nova definição deve ser rejeitada. Tolerância significava respeitar o direito de outros a adotarem diferentes crenças e pontos de vista. Agora significa afirmar que todas as crenças e pontos de vista são igualmente válidos e corretos. Carson examina a história dessa mudança e discute suas implicações para a cultura atual. Com exemplos concretos, às vezes engraçados e outras vezes irritantemente absurdos, mas ainda reais, Carson pondera que a nova tolerância é socialmente perigosa e intelectualmente debilitante, gerando verdadeira intolerância em relação a todos que desejam permanecer firmes em suas crenças. Fica a dica da obra A Intolerância da Tolerância. Bunker News. De Brasília para o Bunker da Cultura Web Rádio, Nova Mania, Caxias do Sul e Crônicas de Trivelato, Marlon Adami.